teve pergunta de: professor, quantos anos o senhor tem? Qual a sua idade? Todas as turmas queriam saber isso sobre a minha vida. E assim, eu tive, pra vocês terem uma ideia, chutaram de 19 anos até 36 anos. Eu trouxe aqui pra vocês, aqui no vídeo também, alguns objetos que eu levei em sala de aula. Deixa eu pegar aqui meu saco. Cadê? Aqui. Vamos lá. Eu levei esse saquinho aqui, tem vários objetos. E sempre que um aluno ia na frente e contava alguma história emocionante, os alunos também todos choravam, assim. Teve uma turma que isso foi generalizado. Parecia uma sessão de terapia coletiva. Oi povo, muito que bem, muito prazer, eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. E hoje eu vim aqui compartilhar algumas dinâmicas de apresentação que eu apliquei na minha primeira semana de aula como professor nesse ano letivo. E antes de eu começar a falar das dinâmicas propriamente, eu quero atualizar vocês um pouco de como está a minha vida agora como professor, porque do ano passado para esse ano algumas coisas mudaram. A primeira mudança é que eu não dou mais aula de geografia para os alunos. Eu estava no passado com História e Geografia para o ensino médio. Esse ano eu não estou mais com Geografia. E outra novidade, a segunda, é que eu também fui para o Fundamental. Se antes eu tinha experiência apenas no ensino médio, agora esse ano ela vai abranger um pouco mais e eu estou também com turmas do ensino fundamental. Então, do 6º ao 3º ano do ensino médio, eu, Robert, aqui, estou como professor de História na escola que eu estou trabalhando. Eu vou compartilhar muitos vídeos aqui ainda sobre como está sendo essa minha rotina como professor do ensino fundamental também, do médio, muita coisa eu já falei, mas para esse ano também eu vou trazer mais coisas com esse a mais, que é essa experiência diferente aí no ensino fundamental. Inclusive, se você tem alguma sugestão de vídeo, de um tema para eu gravar, para compartilhar aqui com vocês, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar de olho e pegando o que eu vejo que faz mais sentido para trazer aqui para o canal. Tá certo? Mas estou aberto a sugestões. E nesse vídeo aqui eu vou compartilhar as dinâmicas que eu apliquei na sala de aula. E se você for um professor iniciante, vai ser bem legal para você colher algumas coisas interessantes para aplicar nessa primeira semana de aula. Eu fiz várias dinâmicas diferentes que foram mudando conforme a turma que eu fui pegando. Eu selecionei algumas e eu fiz algumas estratégias interessantes para diferenciar um pouco as dinâmicas também, tá bom? Eu fiz justamente um processo de curadoria, eu dei uma pesquisada antes da minha primeira semana de aula, vi o que fazia mais sentido para que eu queria ou não aplicar para os meus alunos e selecionei o que eu mais gostei para aplicar. Então, algumas turmas eu repeti as dinâmicas e outras eu fiz coisas diferentes, com critérios que eu estabeleci, como faixa etária, o contato que eu já tinha anterior com algumas turmas do ano passado, por exemplo. Então, eu vou compartilhar aqui as dinâmicas, mas saiba que teve essas peculiaridades e diferenças conforme a turma. Vou explicando mais para ficar mais claro ao longo do vídeo. E a última coisa é que eu quero muito que você fique até o final desse vídeo, porque a última dinâmica que eu separei para compartilhar foi uma dinâmica muito emocionante, que tocou muito os meus alunos, os alunos que tiveram contato com essa dinâmica em específico. Teve lágrimas, choro, foi muito emocionante mesmo e eu deixei ela para o final, porque tem uma linearidade até chegar até ela. Então fica comigo até o finalzinho que eu garanto que você não vai se arrepender e vai ter essa possibilidade de aplicar essa dinâmica tão interessante que tocou os meus alunos e acredito que também pode tocar os seus alunos também. Vou compartilhar ela no finalzinho, beleza? E agora os recados dados, vamos lá para compartilhar tudo que eu apliquei na sala de aula na minha primeira semana com as turmas. Bom, e uma primeira dinâmica que eu vou falar aqui para vocês foi a dinâmica de apresentação inicial. Uma dinâmica um pouco mais conhecida, mais básica, sem muitas diferenças, mas eu ainda assim dei a minha pitadinha como professor, fiz aquilo que eu puxei mais porque eu achei que seria mais interessante também. Mas essa primeira dinâmica é aquela de apresentação geral. Então eu pedi para que eles falassem seu nome, idade, o que faz da vida. E coloquei também algumas perguntas a mais, como o que você mais gosta de fazer, o que você menos gosta de fazer, um defeito, uma qualidade, profissão que você deseja exercer. Eu fui listando essas perguntas no quadro, porque foram muitas, né? Pedi para que eles anotassem e no momento ideal cada um ia falar o que foi listando ali. Essa eu pensei principalmente para o 6º e 7º ano, que eram mais jovenzinhos, entre 10, 11 e 12 anos. Então eu achei que seria mais interessante pensar algo mais estabelecido ali, mais fechado. Foi interessante principalmente porque a gente conseguia brincar um pouco mais. Então quando o aluno falava uma qualidade, eu fazia algum comentário e a turma ria, eu falava algum defeito, falava alguma coisa que gostava ou não de fazer, muitos respondiam coisas como: o que eu mais gosto de fazer é
sei lá, jogar bola. O que eu menos gosto de fazer é não jogar bola. E essas respostas mais mecânicas, mas que serviam para dar uma quebra ali no esperado. E cada um foi respondendo ali conforme a sua vez foi chegando. Eu tive situações de alguns alunos que não conseguiam pensar em qualidades para si. Quando eu olhei aquilo como professor, eu achei um pouco complexo isso, né? E pensei rápido no que eu podia fazer. E aí, nesses casos em que alunos falaram assim, ó, professor, eu não consegui pensar em nenhuma qualidade, não acho que eu tenho nenhuma qualidade. O que é que eu fiz? Eu pedi para que a turma, outros alunos da mesma turma, falassem qualidades que eles percebiam daquela pessoa. Então foi um momento em que os alunos começavam a listar coisas que nem a própria pessoa conseguia perceber. Isso aconteceu apenas em alguns casos, e quando aconteceu, foi essa a minha forma de intervir para dar esse retorno também para esse aluno ou aluna. Outra dinâmica que eu fiz, que é muito próxima a essa, mas essa aqui em específico eu coloquei um a mais e foi para turmas mais do 8º e 9º ano principalmente. Eu pedi para eles se apresentarem de uma maneira mais livre, só que eu lançava perguntas que vinha na minha cabeça na hora. Então, por exemplo, uma pergunta que ficou como base para todo mundo responder era a sua série preferida. O que é que você mais gosta de assistir? Aí eles iam listando. Nesse momento foi muito interessante porque os alunos começavam a criticar ou a se identificar com o que cada um ia falando ali. Então, se eu falava uma série preferida minha e tinha outra pessoa na sala que também amava muito aquela série, ela já começava a querer comentar mais sobre, que interessante que você também gosta dela, eu também amo muito. E o contrário também acontecia, de um aluno ser hate de alguma série, e aí gerar alguns comentários, e eu tirava isso como um momento de descontração para que eles se conectassem mais. Outra coisa que eu fiz em cima disso também foi de lançar perguntas individuais. Então, cada aluno, quando fazia a sua apresentação geral, eu selecionava, na hora eu pensava em alguma pergunta para fazer para ele, cada um tinha uma pergunta diferente. Então eu perguntava desde coisas como qual a sua cor preferida, qual música você mais gosta, qual o seu gênero musical preferido, o que você mais gosta de fazer, sabe inglês, já viajou para outro estado, já foi para outro país? Na hora eu vinha com uma pergunta assim, bem simples, nada demais, mas eu percebia que criava uma expectativa nos alunos, porque eles ficavam curiosos para saber o que é que eu ia perguntar, e eram coisas que vinham na minha cabeça mesmo na hora. Então, quebrava um pouco daquela coisa rígida, mecânica das respostas, porque nessa última pergunta eles não sabiam o que seria perguntado e nem o que eles iriam responder. Então, ficava ali para a questão do improviso mesmo na hora e surgiu muita coisa interessante em cima disso. Outra coisa que eu fiz também como dinâmica foi tentar apresentar um pouco da minha vida para os alunos. Isso aqui que eu pensei, gente, foram algumas dinâmicas em cima dessa mesma proposta, para que os alunos, as turmas, me conhecessem um pouquinho mais. Eu pensei em fazer isso porque geralmente quando os professores vão para a sala de aula, há um interesse muito grande, é quase que o esperado que os alunos se apresentem e apenas. E o professor fica como aquela figura que vai estar captando e colhendo tudo que for sendo dito ali. E aí o que eu percebo é que há pouco o inverso, há pouco dos alunos acessarem um pouco mais quem que é o professor que eles vão ter contato pelo resto do ano. Então eu pensei em dinâmicas que ficavam um pouco nessa seara para que invertesse um pouco as coisas e os alunos pudessem tirar dúvidas que eles tinham sobre a vida do professor. Então eu vou falar aqui algumas dinâmicas que eu cheguei a aplicar para eles, porque foram diferentes, né, em alguns casos, e que foi variando conforme a turma que eu estava tendo contato. A primeira foi mais livre, eu pedi para que os alunos lançassem perguntas que eles tinham sobre a minha vida. Então, assim, eu não sabia o que viria de lá também, foi uma surpresa para mim, mas conforme eu fui entrando em várias turmas, eu fui percebendo que todas tinham curiosidades muito próximas sobre a minha vida. Uma pergunta que teve do começo ao fim, todas as turmas que eu entrei, gente, do 6º ao 3º ano, e que eu fiz algo próximo a isso, teve pergunta de, professor, quantos anos o senhor tem? Qual a sua idade? Todas as turmas queriam saber isso sobre a minha vida. E eu não revelo a minha idade, eu não revelei em nenhum momento, mas eu pedia para eles chutarem essa idade que eles achavam que eu tinha. E assim, eu tive, para vocês terem uma ideia, chutaram de 19 anos até 36 anos. As turmas mais novas, do 6º e 7º, que eu fiz isso, eles chutaram essa idade para mim. E eu ficava assim só brincando com isso, né? E tentava falar assim, ó, alguém acertou, alguém chegou próximo, mas não cheguei a revelar exatamente qual que era a minha idade. Eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de revelar, eu acho que é algo que eu prefiro deixar nos bastidores. Outra dinâmica que eu fiz também para que os alunos me conhecessem um pouquinho mais, no segundo momento, depois que eles se apresentaram, que eu fiz essas brincadeiras dinâmicas que eu apresentei na primeira parte do vídeo, foi levar alguns objetos da minha vida e pedir para eles
pensarem o que é que esses objetos que eu levei tinham a ver com a minha história. Então, com antecedência, eu selecionei algumas coisas que eu tinha aqui em casa, eu fui pensando em objetos que pudessem narrar um pouco de quem que eu era, do que eu gostava e tudo mais. Eu trouxe aqui para vocês aqui no vídeo também alguns objetos que eu levei em sala de aula. Deixa eu pegar aqui meu saco, cadê aqui? Vamos lá, eu levei esse saquinho aqui, tem vários objetos. E aí o que é que eu fiz? Eu pedi para que eles separassem em grupos. 3 grupos, porque aqui tinham 9 objetos. E aí cada grupo ficou com 3 objetos. Então as turmas que eu levei isso aqui, eu levei como, por exemplo, a calculadora, eu levei pente garfo, eu levei uma farda, ó, essa fardinha aqui toda escrita, com muitas coisas. Eu levei isso aqui também. E objetos outros que tem aqui. Depois que eles ficavam tentando adivinhar em grupo o que é que cada coisa que eu fui deixando tinha a ver com a minha história, no momento final eu ia explicar o que realmente, o porquê que eu tinha levado esses objetos. Teve turmas que acharam que as roupas que eu tinha levado, né, a blusa que eu mostrei da farda e a outra de bebê era do meu filho. A professora, o senhor tem filho? Não acredito que você tem filho. E eu ficava só passando pelos grupos, dando risada, para pensar também como que eles estavam se articulando com esses objetos, né, os palpites deles. Depois eu pegava cada um e ia explicando qual que era a relação desses objetos com a minha história. A farda, por exemplo, foi uma farda minha da escola quando eu estava no 5º ano, no ensino fundamental 1. A roupa de bebê foi a roupa minha quando eu era criança, eu explicava o porquê, qual que era a minha relação com essa roupa. O pente garfo foi porque eu já tive um cabelo black há alguns anos atrás. Eles não imaginavam que eu tinha cabelo black. E aí ficaram muito curiosos para me ver com black, quando eu tinha. E aí eu prometi levar na aula seguinte uma foto para mostrar para eles como que eu era com cabelo black. Então assim, foi bem interessante ter para quebrar o gelo e foi uma forma diferente deles conhecerem um pouco mais sobre a minha vida e a minha história. E gente, guarda essa dinâmica que eu acabei de falar, que já eu vou voltar com ela para explicar o que é que surgiu de diferente em cima dela que fez com que os alunos caíssem em lágrimas e muito choro. Já falo mais sobre ela assim que eu contar dessa última dinâmica, penúltima na verdade, que a última vai ser essa emocionante, que foi a Fake ou News. Essa dinâmica aqui eu apliquei apenas em uma turma. Eu separei algumas coisas possíveis sobre a minha vida e coloquei, gente, cadê? Deixa eu pegar para vocês verem também. Eu coloquei numa vasilhazinha assim de margarina, né? E levei para a sala de aula, um recipiente, e eu contei coisas possíveis sobre a minha vida. Então, tinha desde... Eu fui criado pela minha avó, já dei aula de matemática, tenho 4 irmãos, tenho um cachorro, sei inglês, coisas que eu fui pensando. Eu listei 27 coisas possíveis sobre a minha vida. Separei em grupo também, em 3 grupos, então cada um ficou com 9 coisas sobre a minha vida. E eles tinham que julgar se era fake ou news, se era verdade ou falso, né? E aí foi muito interessante porque algumas coisas que eles achavam que tipo, tinha nada a ver com a minha vida, eu coloquei aqui, era verdade, aí eu contava a história, eu falava por que era verdade, eu explicava um pouco mais. Tinha algumas questões aqui que eles nunca imaginaram que tinha a ver com a minha história, com coisas que eu já fiz ou deixei de fazer, mas que eu fui surpreendendo, né? E a ideia era justamente essa. Foi uma dinâmica que foi bem legal também, no mesmo intuito, na mesma seara de fazer com que os alunos me conhecessem um pouquinho mais. E eu percebi que foi muito descontraído, eles adoraram, se amarraram bastante. E a última dinâmica que eu apliquei para os alunos também teve a ver com uma que eu já falei aqui no vídeo, que foi a dos objetos sobre a minha vida, objetos, itens, roupas e afins. O que é que eu fiz? Na primeira aula, eu conheci os alunos e fiz com que eles me conhecessem um pouquinho mais a partir das dinâmicas que eu contei para vocês. E o que é que eu pedi para a aula seguinte? Porque muitas turmas eu voltei no dia seguinte, teve uma aula posterior em outro momento, geralmente era outro dia. E aí, o que é que eu pedi? Eu pedi para que eles levassem alguma coisa da vida deles, que contassem uma parte da história deles, cada um de maneira particular. Quando eu fiz essa proposta para os alunos, eu não estava esperando muita coisa, estava até com medo deles não levarem, esquecerem, não entrarem muito na onda. Mas quando eu fui para a aula seguinte, no dia seguinte, retornei às turmas que eu já tinha entrado e propus essa dinâmica, né, agora para ser realizada, eu fui muito surpreendido, porque quase que todos, assim, a grande maioria das turmas que eu entrei tinham levado os objetos, um ou outro tinha esquecido, mas quase que todos mesmo levaram os objetos. E foi muito emocionante porque eu não sabia muito o que esperar, o que eles iam levar, como que seria contada as coisas, mas teve algumas turmas que foram histórias muito tocantes que foram contadas.
desde situações traumáticas das suas vidas. Alunos negros, por exemplo, que contaram coisas sobre a sua história a respeito do cabelo, a respeito de alguma situação traumática e racista que tinham vivenciado no passado. Alunos mais tímidos que tinham problemas de interação social e que trouxeram algum objeto para contar um pouco da superação, ou levavam alguma coisa que relatava uma situação traumática também do passado que gerou algum gatilho, que gerou algum problema, alguma dificuldade de interação social, e muito particular mesmo, que dizia respeito a cada história e cada um construía sua narrativa e compartilhava para a turma da sua forma. Alguns alunos levaram também histórias mais emocionantes, mais para cima, mas muitos, eu não esperava isso mesmo, muitos acabaram levando histórias mais complexas das suas vidas. E teve lágrima, muita lágrima. Muitos alunos contando suas histórias, ou parte delas, choraram com os objetos nas mãos, contando a relação, o porquê que tinha levado aquilo. Tinham alunos que levaram fotos e aí falavam de um momento que teve marcante, impactante na sua vida, um presente que ganhou de uma pessoa que já faleceu, mas que é muito especial para a pessoa, no caso que estava contando, um objeto que a pessoa guarda até hoje, enfim. Foi um pouco de tudo que foi contado assim, e sempre que um aluno ia na frente e contava alguma história emocionante, os alunos também todos choravam assim. Teve uma turma que isso foi generalizado, parecia uma sessão de terapia coletiva, que eles iam contando, iam chorando, aí todo mundo chorava e se abraçava junto, e aí dava a palavra de conforto, sabe assim? E eu ficava de canto assim, emocionado também com muitas histórias que eu estava ouvindo, e feliz, porque uma dinâmica que eu preparei, que eu levei pra turma e que eu não esperava muita coisa, acabou tendo o efeito muito interessante de conexão entre eles, como turma, e comigo também, como professor. Porque uma coisa eu falo pra vocês, as turmas que eu voltei depois dessa dinâmica que eu apliquei, foram turmas que já parecia que me conheciam muito mais tempo, sabe? A forma que eles interagiam comigo depois, quando me viam no corredor às vezes também, e aí falavam comigo, parecia que era uma relação que estava sendo construída já há muito mais tempo. E eu percebi que foi em cima dessas dinâmicas que eu apliquei para os alunos, e do lugar de escuta que eu estive ali para acessar um pouco da história deles, fez com que eles se sentissem mais humanizados e quebrassem um pouco dessa barreira de professor e aluno que costuma demorar meses e meses para ser quebrada. Eu percebi que isso foi muito rápido e foi graças às dinâmicas que eu pensei e levei para a sala de aula, essa última dos objetos principalmente. Foi um pouco disso que aconteceu, essas foram as dinâmicas que eu apliquei em sala de aula. Eu estou muito feliz, muito empolgado para o ano letivo, muito ansioso também, com muita expectativa, porque eu já quebrei esse gelo inicial, que foi muito bacana, e agora é dar conta das minhas responsabilidades como professor e seguir também aberto aos aprendizados que a sala de aula proporciona para nós, enquanto professores. Então, se você gostou desse vídeo, gente, deixa um comentário aqui embaixo, eu quero muito saber qual foi a dinâmica mais interessante que você achou, ou o que é que você achou também das dinâmicas que eu apliquei em sala de aula. Se quiser deixar também algum comentário com alguma outra sugestão para algum possível professor novato que cai aqui nesse vídeo, deixa aqui também, que vai ser muito legal. E muito obrigado para você que viu o vídeo até o finalzinho. Um grande beijo e até o próximo vídeo.